Olá, turma! Na nossa aula de língua portuguesa de hoje, nós vamos ver ortografia, M antes de P e B. Então, aqui, leia. Orangotango. Ora esta agora, você tocando tango, para alegrar a cara, sempre emburrada do orangotango. Elias José, um jeito bom de brincar. Observe as palavras tango, emburrada, sempre, orangotango. Observe que a letra N foi utilizada antes de G e a letra M foi utilizada antes de P e B. Na língua portuguesa, existem regras gramaticais que auxiliam na grafia correta das palavras e entre elas está a norma do uso da letra M antes de P e B. Palavras que são escritas com P ou B e que apresentam antes dessas letras o som nasalizado devem ser grafadas com M. Leia. Tempo. Observe que aqui tem um P. Se tem um P aqui, essa letra aqui vai ter que ser M. Berimbau. Observe aqui o B. Se tem o B aqui, essa letra aqui vai ter que ser o M. Ambar. A mesma coisa, tem um B aqui, então antes dela, M. Ambição, outro B, então outro M. Ambos, tem o B, então tem que ter o M. Ambrosia, tem o B, então tem que ter o M. Ambulância, tem o B, então tem que ter o M. Amparar. Aqui nós temos o P. Se temos o P, então vamos ter que ter M. A mesma coisa em amplo, ampola, amputação, bombons, campeão, campo, cachumba, comprador, computador, imperador, implicar, importante, intercâmbio, lâmpada, samba, sempre, também, umbigo, sombra, gambá, pomba, tampa. Então, a gente viu aqui palavras que têm P e B em que a gente faz o uso do M antes. Atividade. 1. Leia o texto e complete as palavras com as letras M ou N. Para a gente completar, é só a gente seguir a regrinha. Humberto. Então, aqui nós temos a letra B. E antes de B, vai vir o quê? M ou N? M, né? É o que nós estamos aprendendo. É um menino muito inteligente. Inteligente. Essa letra aqui é o T. Depois, antes do T, a gente vai usar o quê? N. A gente só vai usar M antes de P ou B. Se é T, então eu vou usar N. Quando uso computador, computador, P. Se eu tenho P, eu vou usar M. Ele gosta de pesquisar sobre vários assuntos. Aqui eu tenho a letra T. Antes de T, eu vou usar N. Como intercâmbio. Aqui nós temos um B. E antes de B, eu vou usar M. Na Europa, os maiores imperadores. Imperadores, aqui eu tenho um P. Antes de P, eu vou usar M. Do mundo, mundo. Aqui eu tenho um D. Antes de D, eu uso N. A importância. Aqui nós temos um P. Antes de P, eu vou usar M. Da prevenção. Prevenção. Aqui eu tenho um C cedilha. Antes de C cedilha, N. Da cachumba. Cachumba. Aqui nós temos um B. E antes de B, eu vou usar M. As dicas para uma compra. Compra. Aqui eu tenho um P. E antes de P, eu vou usar M. Segura na internet. O porquê de termos umbigo. Aqui eu tenho um B. Se eu tenho um B, antes do B, M. Porquê o gambá. Gambá. Aqui eu tenho um B. Antes de B, M. Cheira mal.
O dia a dia dos bombeiros. Aqui eu tenho um B. Antes de B, M. Ele pesquisou também. Também. Aqui eu tenho um B, então aqui eu vou ter M. Sobre algumas receitas de empada. Empada, aqui eu tenho um P, então antes de P, M. E bombons. Aqui eu tenho um B, então também vou colocar M, pois sua mãe pediu. Muito bem. Letra A. Quais palavras foram completadas com M? O que elas têm em comum? Então, vocês vão copiar aqui as palavras que você completou com M e vocês vão perceber que elas têm uma coisa em comum ali na escrita delas, que é justamente o que nós estamos aprendendo hoje. Aí vocês vão escrever isso. Letra B. Copie e separe as palavras completadas com M em sílabas e classifique-as quanto ao número de sílabas. Então, vamos pegar todas as com M, por exemplo, Humberto, separe em sílabas e depois classifica. Me diz se ela é monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Depois, recorte, cole e copie 10 palavras que tenham M antes de P e B. Se vocês não acharem para recortar e colar, vocês podem copiar, mas o bom é recortar e colar também. Consulte no dicionário o significado das seguintes palavras. Então, nós temos aqui letra A, ambulatório, letra B, cachumba e letra C, intercâmbio. Vocês vão procurar o significado dessas 3 palavras e depois vocês vão ter que fazer uma frase para ambulatório, uma frase para cachumba e uma frase para intercâmbio. Qualquer dúvida, eu e a tia Ju estamos à disposição. Um abraço!